Santo, 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 Santo. Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a los que nos asisten. Este é o programa Este programa, O Evangelho é o Poder de Deus. el Evangelio es el poder de Dios. Estamos aqui na Victoria TV, Estamos aquí en la Victoria TV, canal 41.1, canal 41.1, na cidade de Bakersfield, Califórnia. en la ciudad de Bakersfield, California. Eu tenho uma palavra nesta tarde Tenemos una palabra esta tarde para o seu coração. para tu corazón. Eu quero ler um texto que fica no livro de Isaías, Quiero leer un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. capítulo 6, del 1 al 8. Fala de quando Isaías Habla de cuando Isaías teve uma visão da parte do Senhor. tuvo una visión de parte del Señor. E durante esta visão, Y durante la visión, 4 coisas importantíssimas aconteceram. 4 cosas importantísimas acontecieron. E eu quero falar sobre isso. Yo quiero hablar sobre eso. Podemos ler o texto, Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y en el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Continúa. Até o versículo 8. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Quem era Isaías? ¿Quién era Isaías? Isaías Isaías era alguém muito importante na sua sociedade. era un hombre muy importante en su sociedad. Alguém muito influente Tenía mucha influencia dentro do seu contexto. dentro de su contexto. Deus chamou Isaías Dios llamó a Isaías para ser profeta. para ser profeta. E desde o primeiro capítulo Y desde el primer capítulo, do livro de Isaías, en el libro de Isaías, Isaías já tem o chamado ministério profético. ya tenía Isaías un ministerio profético. Mas aqui no capítulo 6, Mas aquí en el capítulo 6, como que de forma oficial, parece que fue una forma más oficial, Deus chama Isaías que Dios llama a Isaías e dá uma visão clara y le da una visión clara, e um chamado objetivo un llamado con un objetivo, para ele ser profeta de Deus para él ser un profeta de Dios, no tempo dele, en el tiempo de él. num tempo em que a nação de Israel Fue en un tiempo que la nación de Israel estava dividida estaba dividida, entre o reino do norte del reino del norte e o reino do sul. y del reino del sur. Estavam divididos. Estaban divididos. Eles estavam mergulhados ¿Tenían vergüenza?
Não, eles estavam debaixo de apostasia. Estaban debajo de la apostasía. Estavam afastados do Senhor. Estaban lejos de Dios. Estavam servindo a falsos deuses. Y estaban sirviendo a falsos dioses. Estavam com o coração longe do Senhor. Tenían un corazón muy lejos de Dios. E nesse momento Deus chama Isaías. Y fue en este momento que Dios llama a Isaías. Nessa visão, En esta visión, Isaías disse: Isaías dice, Eu vi o Senhor yo vi al Señor assentado sentado. sobre um alto Estaba sentado en un trono alto e sublime. y sublime. O trono de Deus era alto e sublime. El trono de Dios era alto y sublime. Na visão de Isaías. En la visión de Isaías. Alguns estudiosos dizem Algunos que estudian dicen que Isaías que Isaías fazia parte da família real. hacía parte de la familia real. Isaías tinha acesso ao palácio, Él tenía acceso al palacio, ao rei, al rey. e logo ele conhecia o trono, Él conocía el trono, o ambiente real. el ambiente real. Ele estava familiarizado Él estaba familiarizado com o trono do rei. con el trono del rey. Mas Isaías, quando vê essa visão, Mas cuando Isaías mira esta visión, ele fica... ele tem uma visão que surpreende ele. esta visión lo sorprendió. Ele disse, esse trono é alto. Este trono es alto, él dijo. Era mais alto do que o trono que ele estava acostumado a ver, Él estaba acostumbrado a ver el trono terrenal, que não era tão alto. que no era tan alto. Ele viu o trono de Deus, Pero él vio el trono de Dios. e o trono de Deus era sublime. Y el trono de Dios era sublime. Não havia comparação. No se comparaba. O trono que ele estava vendo na visão, Esa es la visión que él estaba mirando. com o trono do rei da terra. Con el trono del rey de la tierra. Ele ficou maravilhado. Se quedó maravillado. Ele disse, esse trono é alto e sublime. Y él decía, este trono es alto y sublime. E isso chamou a atenção dele, Y le llamó mucho la atención tanto que ele deixou registrado. que se quedó registrado. Aleluia. Esse texto traz 4 momentos. Este texto trae 4 momentos. E eu quero falar o primeiro deles. El primero, yo quiero hablar de él. Isaías, ele teve consciência do seu pecado. Isaías tuvo conciencia de su pecado. Ele ficou consciente da sua situação Él se quedó consciente de su situación espiritual, espiritual moral, y moral, seu relacionamento com Deus, su relación con Dios, o estado em que ele estava. el estado en que él estaba. Primeira coisa que aconteceu, La primera cosa que aconteció, Deus Dios deu essa consciência a ele, le dio esa conciencia a esse él, entendimento a ele. le dio ese entendimiento a Isaías. No versículo 5, En el versículo 5 ele diz assim: dice así: Então disse eu, entonces dije, ai de mim, ay de mí, estou perdido, que soy muerto, porque sou um homem, porque siendo hombre, eu sou um homem porque yo soy un hombre de lábios impuros. inmundo de labios. Isaías teve consciência Isaías tuvo conciencia da sua situação espiritual. de su situación espiritual. Deus mostrou para ele naquela visão. Dios le mostró en aquella visión. Ele vê que ele estava Él ve que él estaba impuro diante de Deus. impuro delante de Dios. Ele precisava do toque de Deus, Él necesitaba un toque de Dios, do favor de el Deus, favor de Dios, do perdão de el Deus, perdón de Dios, da restauração de Deus. la restauración de Dios. Ele disse, eu sou Dice, yo soy um homem de lábios impuros. un hombre con labios impuros. E naquele momento, En aquel momento, ele se encontrou él se encontró em um dilema, en un dilema, numa situação difícil. en una situación difícil. Ele viu que ele era um homem Él vio que él era un hombre pecador, pecador, condenável diante de Deus. condenado delante de Dios. E ele precisava de perdão, Y él sabía que necesitaba el perdón, de transformação. de una transformación. Mas Deus é maravilhoso. Mas Dios es maravilloso. É Ele que nos provê Él es el que nos o provee perdão, el perdón, a transformação, la transformación, a mudança de vida, el cambio de vida, a mudança de mente,
Un cambio de mente, a mudança de entendimento, un cambio de entendimiento. a revelação que precisamos La revelación que necesitamos. vem de Deus. Esa viene de Dios. Quando Deus encontra um coração quebrantado, Cuando Dios encuentra un corazón quebrantado, um coração humilhado, humillado, um coração que se coloca na posição que Deus quer, un corazón que se coloca en la condición que Dios quiere, Deus vem e perdoa. Dios viene y perdona, Ele restaura, te restaura, Ele transforma te transforma e Ele quebra o jugo. y Él quiebra el yugo. Isaías estava numa situação difícil. Isaías estaba en una situación muy O que difícil será de mim agora? y él pensó, ¿qué será de mí ahora? Estou perecendo, Estoy pereciendo, estou morrendo, me estoy muriendo, estou me desfazendo, me estoy deshaciendo, estou sendo reduzido a nada. me estoy reduciendo a nada. A santidade de Deus está diante de mim. La santidad de Dios está delante de mí. Eu estou vendo a glória de Y Deus, estoy viendo la gloria de Dios, mas eu sou um pecador pero yo soy un pecador e eu estou perecendo. y estoy pereciendo. Mas Deus é maravilhoso Mas Dios es maravilloso e sempre provê uma saída y siempre provee una salida. quando encontra um coração quebrantado. Cuando encuentra un corazón quebrantado, Ele precisava ser transformado por Deus, él necesitaba ser transformado de parte de Dios. porque Isaías disse: Porque Isaías dice, Eu sou um homem de lábios impuros. yo soy un hombre con labios impuros. E o que isso significa? ¿Qué significa? Isso significa que o coração dele Esto significa que el corazón de él também estava impuro, estaba impuro, porque procede do coração. porque procede del corazón. Aquilo que sai pela boca Lo que sale de tu boca procede do ser humano, procede del ser humano, da mente, de la mente, dos nossos pensamentos. nuestros pensamientos. A Bíblia diz La Biblia dice em Lucas capítulo 6, vamos en ler, Lucas capítulo 6, versículo 45. Vamos achar aqui Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Lucas 6, versículo 45. Pode El ler. hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Da abundância do coração, De la abundancia del corazón a boca fala. habla la boca. O que os lábios falam, Lo que estos labios hablan, o que nós manifestamos em palavras, lo que manifestamos en palabras, está transbordando está desbordando o que está aqui dentro. de lo que está dentro. Isaías sabia disso. Isaías sabía esto. Ele sabia que o coração dele estava corrompido, Él sabía que el corazón de él estaba corrompido, que ele precisava de um renovo, que él necesitaba ser renovado, de uma transformação. una transformación. Ele precisava ter uma experiência com Deus, Él necesitaba tener una experiencia con Dios, que mudasse ele. que lo pudiera cambiar. E Deus, quando muda, Y cuando Dios cambia, Deus muda de dentro para fora. Él cambia de adentro hacia afuera. Porque não, Isaías não poderia profetizar Porque si no, Isaías no podía profetizar estando daquela forma que ele estava. estando en esa forma que él estaba. Isaías era um profeta de Deus. Isaías era profeta de Dios E ele profetizava usando a sua boca, y él profetizaba usando su boca, seus lábios. sus labios. E Deus precisava transformar Y Dios necesitaba transformar aquele que profetiza, aquel que profetiza, que ministra, que ministra, o Filho de Deus, los hijos de Dios, os servos do Senhor. los siervos del Señor. Eles ministram, Ellos ministran, eles proclamam o Evangelho, proclaman el Evangelio, eles ministram a luz, ministran la luz, o sal, salt, la sal neste mundo. de este mundo. E precisamos Y necesitamos estar com o coração puro, tener un corazón puro, uma mente renovada, una mente renovada, estarmos cheios do Espírito. estar llenos del Espíritu. Isaías precisava Isaías necesitaba ter o coração transformado. tener un corazón E transformado. é por isso que foi tocado Y es por eso que fue tocado em seus lábios en sus labios. uma brasa viva. Una brasa viva. Nós já vamos ler sobre isto. Vamos a leer. E interessante Es interesante que Isaías, que Isaías, ele viu quem ele era, él vio quién él era. não quando ele olhou para dentro de si, No porque él miró dentro de sí, não quando ele fez uma autorreflexão, no cuando hizo una alta reflexión, não quando ele parou no para cuando él paró pensar, para pensar não quando ele parou para pensar em si, en sí,
Mas quando ele viu o Senhor, fue cuando él miró al Señor. quando os olhos dele Cuando los ojos de él estavam voltados para o Senhor, estaban mirando y volteados hacia el Señor. quando viram a glória de Deus, Cuando vieron la gloria de a Dios, santidade de Deus, la santidad de Dios, o poder de Deus, el poder de Dios, a presença de la Deus, presencia de Dios, foi nesse momento fue en ese momento que Deus mostrou que Dios mostró como um grande espelho como un espejo grande quem Isaías era. quién era Isaías. Isaías não descobriu quem ele era, Isaías no había descubierto quién él era, olhando para si, mirándose a él mismo, olhando para o mundo, o mirando al mundo, olhando a natureza, o la naturaleza. refletindo e pensando. Reflexión en el pensamiento. Ele descobriu quem ele era. Él descubrió quién él era. No momento En el momento em que ele teve um encontro com o Senhor. cuando tuvo un encuentro con el Señor. Isso é importante. Esto es importante. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque nós vivemos em dias Porque vivimos en días, em que existem muitas religiões no mundo. porque existen muchas religiones en este mundo. Existem muitas filosofias, Existen muchas filosofías, muitas formas de pensar. muchas formas de pensar. Há muitas religiões orientais Hay muchas religiones orientales que ensinam o homem que enseñan al hombre a olhar para dentro de si, que deben de mirar dentro de uno. fazer uma autorreflexão. Y hacer una autorreflexión. E dizem elas Y ellos dicen, que quando o homem mais se autoconhece, cuando el hombre más se conoce mais ele se aperfeiçoa, y más se puede perfeccionar, mais ele se ilumina, más se puede iluminar mais ele é transformado. y más es transformado. Mas a Bíblia nos ensina Mas la Biblia nos enseña que o homem nasce pecador, que el hombre nace pecador, é condenado ya es condenado e precisa de um Salvador. y necesita un Salvador. E é somente no momento Y es especialmente en ese momento quando o homem olha para Cristo, cuando el hombre puede ver a Jesucristo, olha para a palavra de Deus, puede mirar la palabra de Dios e a partir desta y palavra, a partir de esta palabra, ele descobre a verdade, como es verdad, él piensa. descobre tudo aquilo Descubre todo esto que a Bíblia diz. que dice la Biblia. A Bíblia diz quem eu sou. La Biblia nos dice quién somos. Não sou eu que defino No soy yo el que define quem eu sou. quién yo soy. Não é você que define No es usted quien define quem você é. quién es usted. Porque você tem um Criador. Porque usted tiene un criador. Eu fui criado. Y yo fui criado. E o Criador é quem define El criador es el que define quem nós somos. quiénes somos. E em Cristo, En Cristo, quando olhamos para Ele, cuando lo vemos a Él, quando recebemos ao Senhor cuando lo recibimos al Señor como nosso Salvador, como nuestro Salvador como nosso perdoador, y nuestro como perdonador, nosso restaurador, nuestro restaurador, então descobrimos entonces descubrimos quem somos. quiénes somos. E descobrimos que a Bíblia diz Y descubrimos qué dice la Biblia, que a partir deste momento que a partir de este momento somos filhos de Deus, somos hijos de Dios, herdeiros de Deus, herederos de Dios, cheios do Espírito, llenos del Espíritu, transformados para transformados viver uma nova vida para vivir una nueva e vida proclamar essa nova y vida proclamar una nueva vida, para que outros venham a conhecer. para que otros puedan venir y conocer. É isto que a Bíblia nos ensina. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Precisamos olhar para o Senhor Necesitamos mirar al Señor. e então vamos descobrir Entonces vamos a descubrir quem nós somos. quiénes somos. Isaías, En Isaías, quando teve essa visão do Senhor, cuando él tuvo esta visión del Señor, ele descobriu quem ele era. él descubrió quién él era. Aleluia, aleluia. Aleluya. Isaías, Isaías, ele viveu él vivió um momento fundamental na vida dele. un momento fundamental en su vida. Isaías, ele era muito importante, como eu já Isaías disse. era muy importante. Isaías, ele tinha influência na sociedade. Él tenía influencia en la sociedad. Ele era alguém Él era alguien, que tinha um destaque. Ele era destacado, ele era uma pessoa muito importante. él era muy importante. E Deus mostrou para ele quem ele era, Dios le mostró quién él era, um pecador. un pecador. E Deus gerou arrependimento nele. Y Dios generó un arrepentimiento en él. E ele abriu seu coração para esse arrependimento. Isaías abrió su corazón para arrepentirse E ele se humilhou. y se humilló.
Isaías, Isaías, talvez como muitos, tal vez como muchos, poderia se orgulhar podía haberse puesto orgulloso e fechar o seu coração y cerrar su corazón e dizer: y decir, eu não sou pecador, yo no soy pecador, eu sou uma pessoa importante, yo soy muy importante, eu tenho acesso ao palácio, yo tengo acceso al palacio, eu sou um homem culto, soy un hombre cultura, muy cultural, eu sou um homem que tem influência tengo un hombre con mucha influencia na minha sociedade, en mi sociedad e fechar o seu coração. y podía cerrar el corazón. Mas ele não fez isso. Pero él no hizo eso. Ele se humilhou diante do Senhor. Se humilló delante del Señor. Ele se quebrantou diante do Él Senhor. se quebrantó delante del E Señor. ele disse: Y dijo, eu sou yo soy um homem de lábios impuros. un hombre con labios impuros. Isto é, Esto es. ele chegou diante de Deus e disse: Y él llegó delante del Señor y dijo, Senhor, eu percebo a minha impureza. Señor, percibe mi impureza. Eu percebo o meu pecado. Yo percibo mi pecado. Eu reconheço que eu sou pecador. Yo reconozco que soy pecador. Eu reconheço que tu és santo. Yo reconozco que eres santo. Há muitas pessoas Hay muchas personas que dizem às vezes que dicen tu vai falar de Jesus para elas. tú vas a hablar a las personas E elas dizem: y dicen, eu não preciso de Deus. yo no necesito a Dios, Eu não tenho pecados. no tengo pecado, Eu sou uma pessoa boa. soy una persona muy buena, Eu não faço mal a ninguém. no le hago mal a nadie. Normalmente, Normalmente, quando a pessoa está distante do Senhor, cuando la persona está muy distante del Señor, ela não tem consciência do seu pecado. no tiene conciencia del pecado, Não há entendimento. no hay entendimiento, Ela está afastada está lejos da luz. de la luz. E a Bíblia diz Y la Biblia dice que o Deus deste século, que Dios de este siglo, que é o diabo, que é o diabo, el diablo, cegou los ciega. o entendimento dos homens Él ciega el entendimiento de los hombres para não resplandecer para no resplandecer a luz do Evangelho. la luz del Evangelio. E as pessoas dizem: Y las personas dicen, eu não sou pecador. yo no soy pecador. Mas Isaías, Mas Isaías aconteceu o inverso com ele. aconteció O inverso, o contrário. lo contrario. Quando Isaías olhou a Deus, Cuando Isaías miró a Dios, viu a glória de Deus, vio su gloria, recebeu o poder recibió el poder daquele ambiente de aquel ambiente que vinha de Deus. que viene de Dios. Ele teve a percepção, Y él tuvo una percepción, a revelação, una revelación a sabedoria y la sabiduría para compreender para comprender que ele era um pecador. que él era un pecador. Em outras palavras, En otras palabras, quanto o homem mais chega perto da luz, entre más se acerca el hombre a la luz, mais nós percebemos más percibimos o quanto somos pecadores. qué tan pecadores somos. Quanto mais nós percebemos Cuanto más percibimos o quanto Deus é santo, de que Dios es santo, mais percebemos más percibimos o quanto precisamos de perdão. cuánto necesitamos el perdón. Aleluia. Aleluya. Nós precisamos, eu e você, Nosotros necesitamos a Dios. que o nosso coração Que nuestro corazón, seja como o coração de Isaías, que sea como el de Isaías. que quando Deus nos Que mostra cuando Dios nos a muestra nossa situação espiritual, nuestra situación espiritual, quando o Espírito Santo cuando el Espíritu Santo nos convence, nos convence, nós possamos nos humilhar nos podamos humillar e nos quebrantar y quebrantar e dizer: y decir, Deus, Dios, eu preciso de Dios ti. te necesita. Aleluia. Aleluya. Deus é maravilhoso. Dios es A maravilloso. segunda coisa que aconteceu com Isaías, a La primeira segunda foi, cosa, la primera fue ele teve consciência do seu que pecado. tuvo conciencia de su pecado. A segunda coisa, Y la segunda cosa, ele teve consciência él tuvo conciencia do pecado del pecado do seu povo. del pueblo. Ele teve consciência do pecado Él tuvo conciencia del pecado da sua nação. de su nación. A Bíblia diz no versículo 5. La Biblia dice en el versículo 5 de Lucas, Não, Isaías Isaías 6:5. 6:5. Está escrito assim: Eu sou um homem de lábios impuros yo soy hombre de labios impuros e habito no meio de um povo y habito en medio de un pueblo de impuros lábios. de impuros labios. Deus deu a ele Dios le dio a él consciência, conciencia não somente da sua situação, no solamente de su situación personal,
Mas Deus deu entendimento pero también le dio entendimiento da situação do povo, de la situación del pueblo, da situação de la situación da de apostasia, la apostasía, da crise moral, de la crisis moral, da crise ética, de la crisis ética, da crise de espiritual, la crisis espiritual, da aliança de la alianza que estava quebrada que estaba quebrada por parte do povo. por parte del pueblo. Eles viraram as costas para o Senhor, Ellos voltearon sus espaldas al Señor. esqueceram do Deus que tinha lhes livrado, Se olvidaron de un Dios que los había liberado, que tinha amado, que les había amado, conduzido eles, les había conducido, feito uma aliança. había hecho como un pacto con ellos. Eles viraram as costas para o Pero Senhor voltearon sus espaldas e al fecharam o Señor coração para y Deus. cerraron el corazón a Dios. Foi isso que o povo fez, Fue esto que o povo fez. que hizo el pueblo. E naquele momento, En aquel momento, o juízo el juicio de Deus estava vindo de Dios estaba viniendo, sobre toda a nação, ya venía hacia la nación, para que eles pudessem para que pudieran reconhecer ao Senhor reconocer al Señor e se arrepender y pudieran e arrepentirse voltar ao bom y caminho. volver al buen camino. Então, amados, Entonces, amados, a consciência do pecado la conciencia del pecado do povo, del pueblo, Deus deu para ele. Dios le dio a Isaías. Quando Deus Cuando Dios nos salva, nos salva nos transforma, y nos transforma, nos purifica, nos purifica nos torna seus filhos, y nos hace sus hijos, Ele nos dá consciência nos da una conciencia da situação do mundo de la situación del mundo que nós vivemos. que nosotros vivimos. Isaías viveu, Isaías vivió na sua época, en su época, aproximadamente aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Isaías teve a sua experiência com o Senhor. Isaías tuvo su experiencia con el Señor. Ele profetizou, Él profetizó, mas Isaías não está mais aqui na terra. mas ya no está Isaías aquí en la tierra. Já passou o tempo dele. Ya pasó el tiempo de él. Ele cumpriu seu chamado. Él cumplió su llamado. Quem está aqui agora é eu Ahora el que está aquí soy yo e y você. tú. E nós temos Y nosotros tenemos uma responsabilidade diante una do Senhor. responsabilidad delante del Señor. Você que conhece o Senhor, Usted que conoce al Señor, tem uma aliança com Deus, tienes un pacto con el Señor. tem intimidade com o Senhor. Tienes intimidad con el Señor. Você que é a igreja do Senhor. Tú que eres la iglesia del Señor. Deus tem um propósito conosco. Y Dios tiene un propósito con nosotros. E Deus quer fazer Dios quiere hacer, tu sentir no teu coração hacerte sentir en tu corazón aquilo que Deus sente lo que Él siente pelos perdidos, por los perdidos, pelos que estão descendo ao inferno por los que están descendiendo al infierno. a cada minuto, Cada minuto, a cada segundo, cada segundo, a cada instante. cada instante. Deus quer comunicar Dios quiere comunicar do coração dele el corazón de Él e transbordar y que desborde para o teu coração. en tu corazón. Nós não temos o direito, Mas Dios, nós não temos o direito nosotros no tenemos el derecho de ficar calado, de quedarnos callados, de não proclamar o no evangelho, proclamar el Evangelio, de não dizer para as de pessoas no decirle a las personas que há um Deus que ama, que hay un Dios que ama, que perdoa, que te perdona, que dá uma nova que vida, te da una que nueva restaura, vida, que te restaura, que quer te levar que te quiere llevar para junto dele. y estar junto a Él. Escrever o teu nome no livro da vida Quiere escribir tu nombre en el libro de la e te vida. livrar Te quiere librar de um lugar terrível de ese lugar terrible chamado que inferno, se llama infierno, onde o fogo não se apaga del fuego no se apaga e o seu bicho nunca morre. y ay, ese O bicho, bicho, animal, É. nunca morre. el gusano nunca muere, A tortura la tortura eterna. eterna. Deus quer te levar para junto dele. Pero Dios te quiere llevar junto a Él. Um lugar maravilhoso, Es un lugar na maravilloso, sua presença. en su presencia. E é por isso que nós precisamos Y es por eso que necesitamos proclamar, anunciar. anunciar. Isaías Isaías sentiu o peso sintió ese peso, da responsabilidade, una responsabilidad do chamado que ele del teve. llamado que Él tenía. Mas não só o peso, Pero no solo el peso, ele sentiu Él sintió o desejo, el deseo, o impulso un impulso de ser um proclamador. de ser un proclamador. Ele desejou. Él tuvo un deseo. O coração dele El queimava corazón de Él quemaba, Ardía. para se colocar diante da presença do Senhor para estar delante del Señor na posição que Deus en queria. una posición que Dios quería. Quando Deus Cuando Dios nos salva, nos salva, Ele quer usar eu e você Él nos quiere usar
para que nós venhamos para que podamos ver com o amor que Ele tem pelas pessoas qué amor Él tiene para las personas. e o amor que Ele tem, que nós venhamos a ter Él quiere que nosotros tengamos esse amor pelas pessoas, por las personas, pelos perdidos, por los perdidos. porque um dia Porque hay un día, eu também fui perdido, yo también fui perdido. eu também era cego, Yo también fui ciego, mas hoje vejo. mas ahora veo. Eu não enxergava, No podía ver, eu não mirava, no podía mirar, eu estava cego, que yo estaba ciego. como o cego do Novo Testamento, Como el ciego del Nuevo Testamento, que dizia: que decía, antes eu era cego, antes yo era ciego, eu agora vejo. ahora veo. Eu não sei como, No sé cómo, eu não sei explicar, no lo puedo explicar, mas é poder de Deus. pero es el poder de Dios. Eu agora vejo. Ahora yo veo. E é isso que importa. Y eso es lo que importa. Não é mérito meu, No es mérito mío, é obra dele. es obra de Dios. Foi ele que morreu na cruz. Fue Él que murió en la cruz. Foi ele que derramou o sangue Derramó su sangre para perdoar os meus para pecados. perdonar mis pecados. Foi ele que deu do Espírito Fue Él que me dio de su espíritu para nós. para nosotros. E é por isso Y es por eso que hoje, que a hoy qualquer um de nós cualquiera de nosotros que abra o coração que abra su pode corazón enxergar puedes ver e pode y dizer: puedes decir, eu era cego, yo era ciego, mas agora eu vejo. mas ahora yo veo. Agora enxergo. Ahora puedo ver. Assim como Isaías olhou ao Senhor, Así como Isaías pudo ver al Señor, assim como ele teve uma visão da glória de Deus. como tuvo una visión de la gloria de Dios, E hoje a hoy nós podemos ver a Deus nosotros podemos ver a Dios de qualquer forma que Deus quisesse revelar, cualquier forma que Él se quisiera revelar. seja em visão, En visión, ou sonho, en un sueño, ou por profecia, o una profecía, ou pela sua palavra. o por medio de su palabra. Deus é Deus Dios es Dios e Ele age como Ele quer, y Él puede hacer como Él quiere, na hora que Ele a quer, la hora que Él quiere, do jeito que Ele quer. de la manera que Él quiere. Você e eu Usted y yo não decidimos. no decidimos Quem faz é Ele, qué Él hace para a glória dele. para la gloria de Él. Aleluia, para a salvação. Aleluya, para la salvación. Aleluia. Hoje eu vejo. Hoy yo puedo ver Isaías disse: eu Isaías vi. diciendo, yo vi. Aleluia. No primeiro versículo, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, En el año que murió el rey Usías, eu vi. yo vi. Ele falou dele. Él habló de sí mismo. Ele não falou Él no habló de algo que ele leu num livro, de algo que él simplesmente. leyó simplemente en un libro. Um livro folclórico. Un libro cualquiera. Não. No. Ele falou de algo que ele viveu. Él habló de una experiencia que él vivió. Ele disse: Él dijo, eu vi. yo vi. Aleluia. E você pode ver. Y tú puedes ver. E Deus quer se revelar a ti Dios se quiere revelar por meio do seu Filho, por medio de su Hijo, Jesus Cristo, Jesucristo, que é o nosso Salvador. que es nuestro Salvador. Aleluia. Primeira coisa que aconteceu, ele teve consciência La do seu primera pecado. cosa fue que tuvo conciencia de su pecado. Segunda coisa que La aconteceu, segunda cosa, ele teve consciência do pecado tuvo conciencia del pecado do seu povo. del pueblo. Aconteceu a terceira coisa. La tercera cosa que aconteció, A Bíblia diz que ele foi la Biblia dice que él fue purificado purificado do seu pecado. de su pecado. Deus tornou Isaías puro. Dios lo cambió y lo hizo puro. Deus transformou ele Lo transformó a Isaías em um segundo. en un segundo. Só Deus tem poder. Dios, solo Él tiene poder. No versículo 7, En el versículo 7, o texto diz assim. el texto dice así. Vamos ler a partir do 6. Então dos serafins, Y voló hacia mí uno de los serafines, que é um anjo que arde em fogo, es un ángel que arde en fuego. voou para mim, Él voló hacia mí, trazendo na mão uma brasa viva, teniendo en su mano un carbón encendido, que tirara do altar com uma tenaz. tomado del altar con unas tenazas. Com a brasa viva, Con una brasa viva, tocou a minha boca tocó mi boca e disse: y dijo, eis que ela tocou os teus lábios. he aquí que esto tocó tus labios, A tua iniquidade foi tirada y es quitada tu culpa, e perdoado y limpio tu pecado. o teu pecado. Aleluia. Foi perdoado o teu pecado. Fue perdonado tu pecado. O anjo El ángel pegou a brasa tomó una brasa com uma tenaz. con una tenaza. O anjo não tocou a mão na brasa. El ángel no tocó la brasa con su mano. Não. No.
O anjo pegou com uma tenaz con una tenaza e tocou nos lábios de tocó en Isaías. los labios de Isaías. Isaías sim foi tocado direto pela brasa. Isaías sí fue tocado directamente con las brasas. Hoje nós temos o sangue de Jesus, Hoy nosotros tenemos la sangre de Jesús que nos purifica de todo que nos pecado. purifica de todo el pecado. É isso que a Bíblia diz. Eso es lo que dice la Biblia. Mas Jesus ainda não tinha morrido Mas Jesús todavía no había muerto na cruz. en la cruz. O sangue dele ainda não tinha sido La derramado. sangre todavía no había sido derramada. Então as brasas estavam Entonces las brasas estaban debaixo do trono, debajo del trono, no altar. del altar. E ali, aquela brasa, Y allí en esa brasa que de forma figurada, es como de figuramente, forma como uma imagem, como una figura, imagen, perdoou os pecados de Isaías. perdonó los pecados de Isaías. E quem estava no trono? Y el que estaba en el trono, Aquele que perdoa pecados. aquel que perdona los pecados. Deus. Dios. Deus é maravilhoso. Dios es maravilloso. Ele é o nosso perdoador. Él es nuestro perdonador. Tudo que Deus fez Todo lo que Dios hace em relação à salvação do homem, en la relación al hombre, la salvación a nossa salvação, del hombre, Deus usou o seu Filho, Dios usó a su Hijo, Jesus Cristo. Jesucristo. Sabe quem Isaías estava vendo? ¿Sabes a quién estaba viendo Isaías? A Bíblia nos indica, La Biblia nos indica, nos aponta, nos apunta nos orienta y nos orienta, que quem estava ali, quem diciendo estava, quién es el que estaba allí, era o Filho de Deus, era el Hijo de Dios, era Jesus Cristo, era Jesucristo, aquele que perdoa os pecados. aquel que perdona los pecados. Eu quero ler contigo Quiero leer contigo no Evangelho de João, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. capítulo 12. Evangelho de João. Isaías viu Isaías vio a glória la gloria do Cristo de Cristo, pré-encarnado, preencarnado, antes de ele tomar forma humana, antes que Jesús tomara forma humana, quando ele estava em glória no céu. cuando Él estaba en el cielo, en la gloria. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 41. Pode ler. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Isso. Só o 41, 12 e 41. Pode ler de novo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Isaías viu a sua glória. Isaías vio la gloria de Se Dios. você ler alguns versículos anteriores Y si lees poquito antes e continuar lendo, y continúas leyendo, você vai perceber vas a percibir que Isaías que Isaías está está aqui aquí, tendo um encontro está teniendo un encuentro com o Cristo. con Cristo. Está escrito. Está escrito. E o texto diz em João. Y el texto dice en Juan, João compreendeu dessa forma. y Juan comprendió de esta forma. João disse que Isaías viu Y Juan también dice, Isaías vio a glória dele, la gloria de Dios, a glória de Jesus, la gloria de Jesús, o poder de el Jesus. poder de Jesús. Nessa visão, En esta visión, ele recebeu o perdão. Él recibió el perdón. Deus escolheu seu filho Dios escogió a su Hijo para fazer a obra redentora para hacer la obra redentora de perdão de perdón, e justificação do homem. justificación del hombre. Ele foi então purificado. Entonces fue purificado. A brasa tocou em seus lábios La brasa tocó los labios e ele recebeu y recibió o perdão total e completo el perdón total y completo dos seus de pecados. sus pecados. Eu quero ler agora o quarto acontecimento. Ahora quiero leer la cuarta acontecimiento. Isaías foi enviado. Isaías fue enviado. Ele foi enviado. No versículo 8 está escrito: Versículo 8. depois disto, Después, ouvi a voz do Senhor la voz del Señor que dizia: que decía, a quem enviarei? ¿a quién enviaré? E quem há de ir por nós? ¿Y quién irá por nosotros? Disse eu: Entonces respondí yo, eis-me aqui, heme aquí, envia-me a mim. envíame a mí. Isaías, Isaías, nesse momento, en este momento, ele ouve a voz de Deus. él escuchó la voz del Dios. Quem nós vamos enviar? ¿A quiénes vamos a enviar? A nação está destruída debaixo do pecado. La nación está destruida bajo el pecado.
Precisamos enviar alguém. Precisamos enviar a alguien. Quando Isaías escuta, Cuando Isaías escuchó, ele não perde um segundo. él no perdió ni un segundo. Ele diz: eis-me aqui. Él dijo, heme aquí. Eu estou aqui, Yo estoy aquí. na tua presença. Tu presencia. Eu estou purificado. Yo estoy purificado. O meu coração está Mi queimando. corazón está quemando. Está ardendo. Está ardiendo. Eu estou Yo desejando. tengo el deseo. Eu preciso ir. Yo quiero y preciso ir. Eu preciso comunicar. Yo necesito comunicar. Eu preciso falar. Necesito hablar Para que eles venham para que ellos vengan. e escutem a tua voz, Escuchen Senhor. tu voz, Señor. Para que eles venham e se arrependam. Para que vengan y se arrepientan. Para que eles sejam Para que transformados. sean transformados. Para que eles possam enxergar. Para que puedan llegar Enxergar, a ver. poder ver Assim como eu vejo. así como yo veo. Isaías Isaías estava com o coração tenía un corazón pulsando, pulsando, batendo forte. batiendo fuerte. Eu creio. Yo creo Ele recebeu o poder de que él Deus, recibió el poder de a Dios, transformação, la transformación o perdão. y el perdón. E agora ele quer. Y ahora él quería, É tudo que ele quer. es todo lo que él Que quería, Deus use que ele. lo usara Dios. E ele diz: usa-me, Y él pidió, Dios, úsame, me envia. envíame. Eu preciso ir. Yo preciso ir, Eu quero ir. yo quiero ir. Isaías estava sentindo Y él estaba sintiendo aquilo que o coração de Deus estava lo que el sentindo. corazón de Dios estaba Porque sintiendo. Deus estava preocupado. Porque Dios estaba preocupado. Preocupado no sentido de Deus estava querendo. Dios estaba sintiendo y queriendo, Deus estava desejando. deseando. E é por isso que Deus Y disse: es por eso que Dios dice, quem há de ir por nós? ¿quién va a ir por Deus nosotros? precisava enviar alguém. Dios necesitaba mandar a alguien. Quase tudo que Deus fez Casi todo lo que Dios hace foi através do homem. es a través del hombre. Na Escritura En Sagrada, las escrituras sagradas, Deus usa o homem Dios siempre usa a un hombre para ministrar, para ministrar, para ser um profeta, para ser un profeta, um sacerdote, un sacerdote, um rei. un rey. Deus fez o seu filho Dios hizo a su hijo tomar forma humana tomar forma de humano. e da mesma forma, De la misma forma, Deus queria usar um homem. Dios quería usar un hombre. E Deus encontrou nesse momento. Y en ese momento Dios encontró. Isaías disse: eis-me aqui. Isaías dijo, heme aquí. Eu sou esse homem. Yo soy ese hombre. Envia-me a mim. Envíame a mí. Aleluia. Aleluya. Antes do perdão, Antes del perdón, antes de ter a transformação pessoal, antes de la transformación personal, ele dizia: ai de mim, él decía, ay de mí, eu estou morrendo. yo me estoy Eu muriendo, estou me me desfazendo. estoy deshaciendo, Eu estou estoy perecendo. pereciendo. O meu pecado está me moendo. Este pecado me está Moendo. Apertando. apretando. Isaías dizia: Isaías decía, o meu pecado me pesa. mi pecado me pesa. Eu vejo, Yo veo eu sinto, Eu sinto. a minha culpa la culpabilidad está sobre mim. y está sobre mí. Mas depois ele tem um encontro com Deus. Pero después tuvo un encuentro con Ele Dios diz: eis-me aqui, y dijo, heme aquí, me envia, envíame, me usa. úsame. Eu quero ir, Yo quiero ir. eu preciso proclamar. Yo preciso proclamar. É tudo que eu quero. Es todo lo que yo quiero. Isaías agora ele teve uma transformação. Isaías tuvo una transformación. Ele disse: eis-me aqui. Y él dijo, heme aquí. Eu quero nessa tarde Yo quiero en esta tarde estar orando contigo. orar contigo. Talvez você Tal vez usted não tenha consciência no tienes esa conciencia dos seus pecados. de tus pecados Não conhece a Cristo. y no conoces a Jesucristo Não conhece a palavra de y Deus no conoces su palabra que nos ensina que nos enseña quem nós somos. quiénes somos. Deus te ama Pero Dios te ama, e quer perdoar os teus te pecados. quiere perdonar. Deus te ama Dios te ama, e quer te dar uma nova te vida. quiere dar una nueva vida. Deus te ama Dios te ama, e quer restaurar todas as coisas na tua vida. quiere restaurar todas las cosas Dios en tu te vida. ama. Dios te ama, E quer te curar, te quiere sanar seja da tua saúde, y darte salud, seja do teu vício, quitarte los vicios seja das enfermidades da tua y alma, las enfermedades dentro de tu alma, das tuas enfermidades psicológicas, y aún las enfermedades psicológicamente, das tuas frustrações, tus dos frustraciones, teus traumas, tus traumas, das tuas dores, tus dolores, das tuas angústias. tus angustias. Deus tirou a angústia de Isaías. Dios le quitó la angustia a Ele Isaías. disse: eu estou morrendo. Le dijo, Isaías dijo, yo estoy muriendo. Mas Deus é o Deus da vida. Mas Dios es Dios de vida. É Ele que dá vida. Él el que da la vida. É Ele que levanta o homem da morte Él es el que levanta al hombre de la e muerte faz saltar de alegria. y te hace saltar de alegría. É isso que Ele fez comigo. Es lo que Él hizo conmigo É isso que Ele quer fazer y quiere contigo. hacer contigo. Talvez Tal vez você usted
já é um cristão, ya es cristiano tem consciência y tienes conciencia dos seus pecados, de tus pecados já se arrependeu, y ya te arrepentiste. mas Deus está falando contigo. Pero Dios está hablando contigo Tem um chamado específico, y tiene un llamado específico tem um plano específico. y tiene un plan Deus já te específico mostrou y ya te lo mostró e tem colocado em teu y coração. te lo ha colocado E dentro tu, del e corazón tu tem relutado, y tu tem lutado contra estás isso. luchando con este llamado. Não luta mais. Ya no luches. Deus está te mostrando, Dios te está mostrando tá fazendo você sentir que te está haciendo sentir o estado da humanidade el estado de la humanidade perdida. humanidad perdida. Deus quer te usar Dios te quiere usar para ser um instrumento na mão para dele, ser un instrumento en sus manos. porque um dia Deus vai pedir conta Porque un día Dios te va a pedir de cuentas cada um dos talentos. de cada uno de los talentos, Isto é, como naquela parábola como en aquella parábola dos valores, de los valores do dinheiro, del dinero, da importância la importancia que Ele colocou na tua mão. que Él puso en tus manos. Ele vai pedir de mim e de ti. Y nos va a pedir cuentas a ti y a mí. Aleluia. E Ele quer te purificar Y te quiere purificar para depois te enviar. para después enviarte. Deus quer te usar. Te quiere usar. Eu quero orar com você neste momento. Quiero orar contigo ahora. Pai maravilhoso, Padre maravilloso, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. nos ponemos delante de ti, Señor. Essa pessoa que está ouvindo essa Y mensagem estas personas que están escuchando el mensaje, lá na sua casa, ahí en su casa, neste momento, en este momento, que o poder do Teu Espírito que el poder de tu Espíritu possa ir lá onde ela está, pueda ir hasta allá donde ellos convencer o están. coração, Convence el corazón de ellos. que a Tua palavra Que tu palabra possa ir lá na divisão, pueda ir allá a ese lugar, na divisão do Espírito, en la división del Espíritu, da alma del alma e do corpo, y del cuerpo. onde só a Tua palavra Donde está la palabra, pode chegar. sopla la palabra a ese lugar. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, faz a Tua obra, Senhor. haz tu obra, Señor. Liberta, Libértalo, transforma, transfórmalo, purifica, purifícalo, que o Teu sangue que perdoe, tu sangre los perdone, que o coração que el corazón seja quebrantado nessa hora, sea quebrantado en esta hora. que cada vida que está escutando Que cada vida que está escuchando possa sentir, aleluia, pueda sentir o Teu Espírito Santo tu Espíritu Santo ministrando ministrando a nova vida, una nueva vida, o poder do Evangelho, poder del Evangelio. a Tua vida, Tu Senhor, vida, Señor. quebrando as cadeias do Quebranta inferno, estas cadenas del infierno. desfazendo os planos do diabo, Deshace las obras del diablo. Los toda planes obra de- do inimigo Toda obra del enemigo. seja repreendida, Sea reprendida. seja livre, Sea libre. que a tua mente seja Que livre, la mente sea que libre. o teu coração seja Que el livre, corazón sea libre. em nome de Jesus. nome de Jesus. Assim eu creio, Así es como yo assim creo. eu libero essa palavra Así libera la palabra. sobre a tua vida, Sea sobre a tu tua vida, Sea sobre tu vida. em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Em nome de En Jesus, nombre de Jesús. receba, aleluia, Recibe o amor de el Deus, amor de Dios. para a glória de Deus Pai, Gloria de Dios. el em Padre. nome de En Jesus. nombre de Jesús. Oh, Deus bendito, obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Santo Espírito, Espíritu Santo. Deus te ama muito. Dios te ama mucho Deus quer se revelar a ti y Dios te quiere revelar a ti por meio de seu Filho Jesus por Cristo. medio de su Hijo Jesús. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Tenha uma semana cheia da presença de Que Deus. tengas una semana llena de su presencia. Se o Senhor nos permitir, Y si Dios nos permite, estaremos aqui na próxima quarta-feira, estaremos aquí otra vez el próximo miércoles, no mesmo horário, en la misma hora, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Creia, Cree, o Evangelho é o poder de Deus el Evangelio es el poder de Dios para a salvação para salvación. de todo aquele que crê. Es para todo el que cree. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Santo, 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 santo.